Olá, eu me chamo Alexandre Pavão, estou aqui a convite da amiga Cássia, em nome de quem agradeço a todos os amigos e amigas do Grupo Educacional e Assistencial Espírita Eurípides Bassanufo pelo convite carinhoso, esse grupo tão acolhedor, fraterno, carinhoso, no qual possuo muitos amigos e amigas queridos e que tenho a oportunidade e a alegria de estar aqui refletindo com vocês durante esses minutos a respeito do Evangelho de Jesus, que é fonte de vida, vida em abundância para todos nós, à luz da doutrina espírita. Então, minhas amigas, meus amigos, nós vamos refletir sobre a temática No princípio havia o Verbo. Para isso, precisamos compreender melhor alguns aspectos para podermos retirar o melhor entendimento desse texto que veremos hoje. Primeiramente, vamos fazer a leitura do prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui nós temos muito conteúdo para a gente poder aproveitar e compreender melhor. Primeiramente, precisamos compreender o contexto no qual o evangelista João estava inserido, a cultura na qual o evangelista João estava inserido. Então, o Evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grega. Logo, João tinha na sua escrita influenciação da cultura grega, influenciação da literatura grega. Esse é o primeiro ponto. Logo veremos, por exemplo, no Evangelho de João, essa influenciação muito forte da cultura grega na sua escrita, durante todo o Evangelho dele. Então, quando ele utiliza a palavra verbo, ele traz para a gente, essa influenciação da cultura grega, trazendo também, preservando, lógico, o judaísmo. Então é o que chamamos do judaísmo helenizado, porque sabemos que o judaísmo é o que proferia naquela época, a fé no Deus único, que é o monoteísmo. Então, João preserva essa fé no Deus único, mas traz na sua escrita a influenciação da cultura, da literatura grega. Certinho, minha gente? Então esse ponto é importante para nós compreendermos melhor essas palavras de hoje. Então, no princípio havia o Verbo. Esse primeiro versículo nós vamos agora analisar. No princípio havia o Verbo. A palavra verbo, do grego logos, ela significa, essa expressão logos, verbo, palavra, narrativa, discurso. Então tem diversos significados. Aqui no Evangelho, no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, Haroldo nos traz uma nota explicando o contexto, os significados diversos que essa palavra logos, que significa verbo, palavra, possui. Então, na literatura grega clássica e no Novo Testamento, essa palavra aparece por diversas vezes. Logos, que significa verbo, palavra. E ela tem diversos significados. Nesse versículo, no prólogo, nesses versículos que veremos aqui, estamos vendo aqui, ela tem um significado de personificação do verbo, do logos. Então aqui traz para a gente esse significado de personificação do verbo. A palavra, essa expressão, a ideia aqui passada é essa. Quando fala no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então a ideia aqui é de personificação. E para a gente entender melhor essa ideia de personificação, é necessário que nós entendamos melhor um pouco a questão de como já era utilizada essa expressão palavra e também sabedoria nos textos da Bíblia hebraica. E aí eu vou trazer até uns exemplos aqui para a gente poder entender melhor como essas expressões já eram utilizadas lá nos textos da Bíblia hebraica. Só que era utilizada uma personificação meramente literária.
não trazia algo que João trouxe, que nós vamos ver aqui, né? Então, lá nos textos da Bíblia hebraica, nós vamos ver aqui alguns exemplos que eu trouxe para a nossa reflexão. Vamos lá. O Haroldo traz aqui nessa nota, a respeito desse versículo, é o seguinte: inicialmente, os textos da Bíblia hebraica repetem expressões como disse Deus e assim se fez, como está em Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 26. O disse o Eterno a Isaías, como está em Isaías 7:3. De modo semelhante, ao lado dessas afirmações, encontramos os céus por sua palavra se fizeram. Salmos 33:6. Ouviu a palavra do Eterno a Isaías, demonstrando uma clara personificação, ainda que literária, da palavra, que passa a ser entendida como um agente da criação ou mensageiro enviado ao profeta. Então, minha gente, nós vemos que há o emprego da expressão palavra e sabedoria também, essas duas expressões, já era muito utilizada nos textos da Bíblia hebraica. A gente viu aqui em Salmos, em Isaías. Então, lá no Antigo Testamento, nós já tínhamos muito a utilização dessa expressão palavra, só que de uma maneira meramente literária, uma personificação meramente literária, indicando ali um agente da criação, né? Mas não sentia uma existência real. E aí, qual a contribuição do evangelista João para nós? Evangelista João, ele sai da personificação meramente literária para trazer para nós a existência real ao verbo, para atribuir a existência real ao verbo. Olha, aquele verbo ali é um ser, né? É um ser. E aí traz para nós claramente que esse verbo, que no princípio havia o verbo, é justamente nosso mestre amado, Jesus Cristo. Então, todas essas funções, outrora conferidas à expressão palavra e também sabedoria, lá no Antigo Testamento, nos textos da Bíblia hebraica, são agora compreendidas melhor, são agora desempenhadas pelo Cristo Jesus. São agora e desde sempre, desde essa época, quando se fazia referência à expressão palavra e sabedoria. Todas essas funções eram desempenhadas pelo Cristo Jesus. Então vejamos que aquela personificação meramente literária, ela passa agora a ter uma existência real, com João nos trazendo esse mediador divino, essa expressão da vontade de Deus, que é o Cristo Jesus, né? E aí a gente consegue compreender melhor. E aí nós vamos agora para a segunda parte, né? Quando fala estava junto de Deus. Mas antes de ir para a segunda parte, não posso deixar de comentar aqui com vocês uma expressão importante lá do hebraico que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. A expressão hebraica, ela está assim: Bereshit bara Elohim. No princípio, né? Que é Bereshit, significa no princípio. Bara significa moldar, Elohim. Então, fala ali da construção do planeta Terra, né? No princípio foi moldado pelo Elohim, que em hebraico significa mais de um Deus, né? Ou seja, deuses, porque o hebraico, a palavra Deus, ela é expressa pela expressão El, correto? Então, lá no livro Gênesis, nós temos Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, né, havia ali Deus, haviam aqueles espíritos que estavam ali trabalhando junto com Cristo, moldando, né, moldando ali o planeta Terra, juntamente com o arquiteto divino. Então é muito interessante porque resgata, né, essa palavra aqui no princípio, Bereshit. Então ele fala aqui no Evangelho de João, fala no princípio havia o verbo, né? E aí a gente lembra lá de Gênesis, quando fala
Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, Deus, ali estavam os espíritos, né? Que são aquele que chamamos de Espírito Santo, são aqueles espíritos ali puros que já trabalham junto com o Cristo, como Emmanuel nos esclarece, desde os primórdios da humanidade, desde a criação do planeta Terra, certo, minha gente? E aí vamos para o segundo versículo da passagem. E o verbo estava junto de Deus. Olha que coisa interessante. Então aqui nós vamos destacar a expressão junto, a preposição junto. E o verbo estava junto de Deus. Ou seja, a posição de quem está diante do objeto em direção ao qual houve o deslocamento. Então, mostra essa proximidade imediata. Então a palavra junto, a preposição junto, mais o de, dá essa ideia de proximidade. Então, a posição de quem está diante do objeto em direção ao qual houve o deslocamento, né? Mas com a ideia de proximidade, porque de, junto de. Então, e o verbo estava junto de Deus. Então veja que interessante. Então mostra essa ligação íntima, essa comunhão indescritível que André Luiz nos narra lá na obra Evolução em Dois Mundos, quando nos fala que esses espíritos crísticos, né, ou também chamado de demiurgos, como Platão chama de demiurgos, ou na cultura hindu de devas e por aí vai, que são esses espíritos que já comungam, né, indescritivelmente com Deus, ou seja, que já participam de uma comunhão indescritível. Por isso Jesus veio falar que veio fazer a vontade do Pai, né? E aproveitando isso, no livro Consolador, essa obra aqui muito boa, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, olha aqui o que na questão 288, né, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: meu pai e eu somos um, disse o Cristo, né? Podemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E aí Emmanuel responde: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta Terra. Então, é a perfeita identidade do Cristo com o Criador. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um só. Então já é essa comunhão indescritível que André Luiz nos fala lá na obra Evolução em Dois Mundos, que podemos entender também melhor aqui esse versículo. E o verbo estava junto de Deus. Certinho, minha gente? E aí, para a gente caminhar um pouco mais, a gente vai para o terceiro versículo, que fala: e o verbo era Deus. Olha que coisa interessante. Aqui, mais uma vez, nós vamos precisar compreender, por isso que eu falei lá no início, nós vamos precisar compreender bem a questão da literatura grega, para a gente poder entender melhor essa expressão que foi utilizada. E o verbo era Deus. Porque aí a gente pode ter uma dificuldade de compreensão, né? Fala lá no versículo 1. No princípio havia o verbo estava junto de Deus. Ora, então passa a ideia de que esse verbo, né, ele não é o próprio Criador, que ele estava junto de Deus. Mas aí vem no versículo 13 e fala: e o verbo era Deus. Como assim, né? Quando a gente faz uma leitura apressada e de uma visão imediatista, parece contraditório, né? As palavras parecem, as expressões parecem se contradizerem. Mas o Haroldo aqui abre uma nota muito interessante a respeito desse versículo 3. Então, a palavra Deus, né, do grego theos. Então, essa expressão trata de uma predicação nominal, que vem formada na seguinte estrutura: sujeito mais verbo, no caso aqui o verbo ser, mais predicativo do sujeito. Só que na tradição grega, na literatura grega, eles costumavam inverter, colocar o predicativo do sujeito no início da oração e o sujeito no final, para dar destaque ao predicativo do sujeito. Então aqui nós vemos o quê? Que o sujeito é o verbo. O verbo é o quê? Era. Certo? E o predicativo do sujeito aqui é Deus. Então aqui percebemos que João colocou o verbo como sujeito.
né? Por quê? Porque segundo as regras gramaticais gregas, diz aqui o Haroldo, o sujeito é precedido de artigo definido, ao passo que o predicativo não possui artigo. Então, o predicativo aqui fica claro que é Deus. Por quê? Porque lá, segundo as regras gramaticais gregas, e aqui vemos aqui a influência clara da literatura grega na escrita de João, da gramática grega, nas regras gramaticais gregas, o que acontece? O predicativo não possui artigo. Já o sujeito ele é precedido de artigo definido. Então, qual é aqui a palavra que é precedida de artigo definido? Verbo. Então, já sabemos que verbo é o sujeito. O verbo era Deus. Então, Deus é o que? É o predicativo do sujeito. Confere uma qualidade ao sujeito, que é verbo. Então, veja bem. Geralmente lá na gramática grega, eles utilizavam o predicativo no início da oração para dar destaque para o predicativo. Então, em regra, seria como? Seria Deus era o verbo. Aí a gente veria que o verbo seria o próprio Deus, né? Não seria outro ser, se fosse assim escrito. Mas não, João escreveu de maneira contrária. Colocou o verbo como sujeito, o verbo era Deus. Deus predicativo do sujeito, segundo as regras gramaticais gregas da época. Então, veja bem que a intenção de João Evangelista foi mostrar a qualidade desse sujeito que é o verbo, ou seja, mostrar a natureza divina de Jesus. Mostrar que esse verbo, ele já é detentor de uma pureza espiritual, né, que lhe confere essa comunhão indescritível com o Criador. Ou seja, mostrar a natureza divina do Cristo. E aí nós entendemos melhor essa passagem que eu li agora, quando Jesus fala, meu Pai e eu somos um. Ou seja, é essa natureza divina do Cristo. Porque o verbo era Deus. Ou seja, essa qualidade divina. Certo, minha gente? Então, fica bem claro, né? Fica bem melhor para a gente compreender quando a gente consegue entender um pouco desse contexto, como foi escrito, as regras gramaticais da época, a gente consegue entender melhor esse o verbo, essa definição, né, do artigo definido que define o verbo, aquele ser individualizado, né? Porque o artigo definido, ele define, ele individualiza, certo? Então, o verbo, então ali é o Cristo, e é justamente o nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos e minhas amigas, para a gente poder aqui já ir caminhando aqui para as nossas reflexões finais, o Haroldo trouxe aqui um apontamento muito interessante para a gente, que vale a pena a gente poder aqui aproveitar esses minutos finais. Que ele diz assim, essa questão, né, de que o verbo era Deus, né, essa interpretação toda, se era o próprio Deus ou não, isso gerou discussões aí durante toda a história da humanidade por vários estudiosos, né? Então ele diz aqui, a questão posta nesses termos nos permite concluir que a identificação de Jesus com Deus somente foi possível no ambiente greco-romano, no qual histórias de deuses e filhos de Deus se corporificavam na terra eram muito comuns. Para um judeu, ainda que helenizado, sob a influência da cultura grega, soaria como idolatria a ideia de fracionar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A ideia de identidade substancial entre Jesus de Nazaré e o Todo-Poderoso Deus é obra intricada e laboriosa de intérpretes tardios que expuseram suas teologias muitas décadas após a crucificação. A questão foi motivo de muitas disputas no segundo século do cristianismo, motivando os 4 principais concílios: Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que terminaram por dogmatizar a referida interpretação, classificando como hereges aqueles que defendiam posição contrária, né? Então nós vemos que foi tema de muitos debates durante muito tempo, né, para se chegar a esse entendimento que tem hoje, né, de que esse verbo era o Deus, mostra essa posição íntima de Jesus com Deus, essa comunhão indescritível que André Luiz já nos traz lá, que
foi por muitos depois, no decorrer da história, passou pela questão dos dogmas, foi dogmatizada pelos esses concílios que acabaram dogmatizando, trazendo ali um entendimento como absoluto, como se esse verbo fosse o próprio Deus, né? Mas a gente vê, por essa interpretação, trazendo aqui a questão gramatical grega e trazendo a cultura, né, da época, trazendo aqui também a luz da doutrina espírita, que a gente consegue compreender melhor essa expressão, esse início, né, do prólogo do Evangelho de João. Conseguimos compreender melhor quem era esse verbo, o que era esse verbo, que é o nosso próprio Cristo, que é o nosso Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, né? Nosso governador planetário. E aí a gente lembra, trazendo aqui a contribuição da doutrina espírita, a gente lembra lá na obra Evolução em Dois Mundos, já falei da comunhão indescritível, mas também tem a obra Caminho da Luz, né, na qual Emmanuel traz lá no início da obra, falando que o arquiteto divino, né, Jesus como arquiteto divino, ou seja, aquele que moldou, e aí encaixa-se lá na Gênesis que eu falei lá no início da nossa explanação, Bereshit, Bará, Elohim, ou seja, que aqueles espíritos ali que estavam trabalhando com Cristo estavam moldando no início, no princípio, moldando o planeta Terra, sob a orientação da coordenação do Cristo Jesus. Então, é o arquiteto divino, é esse espírito que comunga indescritivelmente com o Pai, como está lá também na obra Evolução em Dois Mundos. E para nós aqui encerrarmos as nossas reflexões, vamos aqui na obra O Consolador, que eu já mostrei para vocês antes, na questão 283, que é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E aí Emmanuel vai discorrer um pouco e vai falar, eu destaquei aqui o seguinte parágrafo para a gente poder encerrar aqui nossas reflexões. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor, da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então, meus amigos, esse é o nosso Cristo, mediador divino, aquele que se fez, aquele verbo que habitou entre nós, né? E essa parte já está lá no prólogo mais à frente, no versículo 14 desse capítulo 1 do prólogo, que fala: o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante a de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. Então, esse verbo que se fez carne, né, e tabernaculou, ou seja, habitou, encarnou e viveu entre nós, que é justamente o nosso Mestre Jesus. A personificação, o evangelista João trouxe essa personificação da palavra verbo, deu uma existência, dando um significado ali, uma existência real a essa palavra verbo, que é justamente o nosso Cristo Jesus. Então espero que todos possamos aí cada vez mais crescer no estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que traz para a gente, através de seus esclarecimentos, chaves para entendermos cada vez melhor os ensinos de Jesus, e que possamos continuar nesse estudo sério, mas com alegria, com muito amor, que nos faz cada vez mais alçar novos voos, nos faz cada vez mais conectar, entrar em conexão com o Mestre Jesus, sentindo a sua paz, sentindo o seu amor e sentindo essa vida em abundância. Então é isso, minhas amigas, meus amigos do Grupo Educacional e Assistencial Euripides Passanufo. Eu agradeço muito pela paciência e pela atenção de todos. Até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz.